Pouca gente sabe quem eu sou, de onde vim, e sabe muito pouco da minha história. Eu sou um sonhador, um menino que veio lá de baixo, lá do fundão da zona leste de São Paulo. Nascido no Brás, criado na favela da cidade de Tiradentes, uma periferia. Lá todos nós sonhamos altos. Todos têm um sonho. Eu queria ser um jogador de futebol. Ter a magia como o Ronaldinho Gaúcho. Nos pés. Aquela magia de encantar o mundo. Mas minha realidade era totalmente diferente. Totalmente. Eu não tinha expectativa nenhuma de crescer na vida. Ou você trabalhava, ou ia viver o seu sonho. Eu não tive pai. Na verdade, eu tive um pai, mas não era presente. Ele vivia mais preso do que fora. Eu vivi indo visitar ele na cadeia até os meus 11 anos de idade. Entrei no Carandiru, Bauru, Mirandrópolis, piores cadeias hostis que o mundo já viu. E para um menino de 11 anos, isso é um pesadelo. Não tive uma pessoa para me apoiar ao ser um jogador de futebol. Mas tinha uma coisa que eu sempre gostei, que era o futebol, a arte e a moda. Sempre gostei de moda, sempre gostei de arte. Eu acho que era por isso que eu gostava muito do Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha arte no pé, mas nem tudo é o que queremos, né? E eu sempre quis ter alguma coisa que me fazesse me sentir vivo. E eu acho que a moda me fez sentir isso. Eu lembro que eu queria muito viver da moda, trabalhar com moda. Minha mãe disse que eu, desde os meus 3 anos de idade, ela falava que eu queria escolher minhas roupas, adorava bonés, adorava tênis. Na minha infância eu não tinha clareza do meu futuro, só tentava sobreviver naquela época. E trabalhar com moda era totalmente distante da vida que eu queria. Eu lembro quando eu tinha um box na feira da madrugada e eu vendia tipo aquelas t-shirts, aquelas camisetas, aquelas jerseys, que tipo as jerseys de beisebol. Tinha também aquelas que era raglan e era duas cores. Tinha dos Raiders, tinha dos Jets, tinha também de beisebol dos Yankees, New York, Los Angeles. E eu adorava, cara, aquilo ali. Adorava vender aquilo ali. Só que ainda não era o que eu queria. E teve uma vez tava indo embora e eu peguei outro caminho. E eu senti assim, Deus falando comigo, entra à esquerda aqui, entra à esquerda. E normalmente eu ia reto. Entra à esquerda. E eu entrei à esquerda e tava escrito uma placa lá, precisa de ajudante na loja. E aí eu perguntei se estavam precisando de alguém na loja. E eu tinha um box, não ganhava mal. Mas não era ainda que eu me sentia vivo, eu sempre quis mais. E eu lembro que ela falou, ó, já estão fazendo a seleção lá embaixo. No RH, vai lá no RH. Você tem currículo aí? Eu falei, não tenho currículo. Ela falou, mas vai lá e pergunta como que funciona a seleção e você vê. Aí fui lá no RH, desci lá, eles estavam fazendo a seleção, tinha 2 pessoas na minha frente. Aí eu falei, se estavam contratando, ela falou, estão contratando pra loja, com ajudante geral da loja. Eu falei, se tiver vaga eu quero. E acabei entrando nessa loja. E aí eu fechei meu box, eu tinha um box, fechei assim, entre aspas, né? Eu continuei vendendo as roupas online. Era um dinheirinho extra. E eu comecei a trabalhar nessa loja. E aí eu entrei como ajudante geral, depois fui para repositor, conferente e vendedor. E eu ficava vendo as peças e falei, caramba, como é estampada, como é desenhada, como que é o processo? E aí que eu conheci o gerente de produto da marca, o Thiago, da Overcore. E ele, cara, eu vi que ele falou assim, né? Eu vi que você gostava muito disso. Você não quer vir trabalhar com a gente? A gente tá implementando uma nova profissão, né? Na empresa que ainda não tem.
que era assistente de estilo, não tinha na empresa. E assim você vai aprendendo. Eu falei, fechou. Aí o Thiago me ensinou o CorelDRAW e o Photoshop. O Thiago e o Rafa. Me ensinou, que era os da Overcore. Me ensinou me ensinou todo o processo. Desde a tendência da pesquisa de moda, tendência de quais cores de tecido que iríamos usar, as estampas, o que estava em alta, e assim desenvolver as peças, a coleção, né? Isso me deixava muito vivo, eu gostava muito de fazer. Eu aprendi a criar peças, aprendi a desenhar as estampas, aprendi muitas coisas. E eu lembro que eu já tinha 4 anos na empresa, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, trabalhando com eles, e entrou a pandemia, e teve um corte na empresa, e eu acabei, como eu fotografava, eu gostava muito de fotografar, e eu acabei indo pro marketing da empresa. E aí eu fazia o book, fazia as redes sociais, cuidava dos modelos. Então eu não cuidava só de uma marca, cuidava da Gangster, da Overcore, Dix, Ninety, eram só essas 4 que a gente cuidava no marketing. E eu acabei aprendendo muitas coisas. E mesmo assim na pandemia ainda fui mandado embora e fui trabalhar na local depois. Daí também continuei fazendo a mesma coisa com marketing. Redes sociais, fotografia, vídeos, contato com as marcas grandes, que era Lojas Torras, Besni, Venom, Poluer. Fui da onde eu cresci, mas na fotografia de moda. Todo o meu caminho sempre foi envolvido com moda. Sempre fui apaixonado por isso aqui. E hoje eu tô aqui em Portugal e quero dar andamento, né, na moda. E quando eu cheguei aqui, eu tive que me virar um pouco, porque eu vim sabendo que eu não ia trabalhar com isso no começo. Tive que me virar com outras coisas e acabei me distanciando da moda. E hoje eu sinto cada vez mais que eu tô mais perto de conquistar mais coisas com isso que eu gosto, que é a moda. Então por isso eu tô fazendo esse vídeo para falar, mesmo que uma pessoa assim, chegue uma pessoa e a pessoa sinta o que eu quero falar, né? De que essa minha história pode tocar ela e ela fala, meu, faz sentido, eu gosto de tal coisa e fazer isso acontecer. E, e o que eu fiz, tipo, mesmo que eu ia para um lado diferente, eu fiz contabilidade, eu nunca exerci contabilidade, mas fiz contabilidade, mas não tem nada a ver com a minha área. Mas tudo ia pro mundo da moda. Fiz PT aqui em Portugal, aí tipo parei no meio porque tive que fazer outras coisas. PT aqui é personal trainer, mas tudo voltava pra moda. Trabalhei com moda aqui também, só que uma marca que eu trabalhei não era assim tão boa para trabalhar, mas tive a experiência. Só que ainda eu tô nesse caminho aí de ser um criador de conteúdo de moda, de falar sobre tendência, de falar sobre tênis, de falar sobre roupa. E é isso. Esse foi um vídeo um pouco difícil de falar sobre mim, né? Nunca falei sobre mim, poucas pessoas conhecem a minha história, de onde vim, e poucos sabem de onde eu quero chegar. E é isso, obrigado. Se gostou, curte aí, comenta, se inscreve no meu canal também e boa sorte pra nós. Tamo junto.